conosco diretamente, nos chamando para um caminho, e a gente falar assim, opa, eu quero ir para o outro lado. Hoje não, daqui a um tempo, quem sabe, eu vou para aquilo que Deus está me chamando. Mas hoje, agora, eu não quero ir para esse caminho, hoje eu quero ir para o outro lado. Então, a pergunta foi, quantos se identificam com o profeta Jonas? Creio que todos aqui. Se não todos, aqueles que ainda não conhecem tão profundamente a história do profeta Jonas, mas todos vão se identificar em uma certa medida. Em algum momento nós entendemos que Deus, Ele nos chamou para alguma coisa, Deus Ele está nos dando a direção, vai para aquele lado, vai para aquele caminho, e nós acabamos indo, Senhor, se eu for um pouquinho só para cá, eu não vou tanto, eu vou ficar no meio, o Senhor está me chamando para ir para o lado direito, mas eu vou andar no meio, eu não vou para o lado esquerdo. Quantos de nós, várias e várias vezes, ouvindo a voz de Deus, nós vamos para o outro lado? Então, pensando nisso, eu gostaria de meditar nessa noite na vida do profeta Jonas. É um livro que não é tão grande, é um livro curto, é um livro pequeno, mas tem muito para nos ensinar aqui nesse primeiro capítulo. E aí nós vamos pensar também no capítulo 2 e um pouquinho do 3, tá? Jonas, capítulo 1, vamos ler como está escrito aqui. Dá para projetar? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Qual é a mensagem? Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Que cada meditação, cada pensamento que venha do Senhor para nós, venha de modo que nos mostre aquilo que o Senhor quer falar com cada um, individualmente nessa noite. Que o Senhor nos abençoe nesse momento que teremos e que o Senhor seja glorificado também agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui então
a história do profeta Jonas, mas poderia ser a história de cada um de nós. O texto já começa no versículo 1, dizendo claramente, o Senhor deu esta mensagem a Jonas. O texto já começa direcionando a mensagem. Então, a mensagem ela não foi entregue através de um terceiro, a mensagem não foi entregue através de um recado, a mensagem não chegou para Jonas por outra pessoa. O texto vai dizer claramente, quem deu essa mensagem para Jonas foi o próprio Deus. Quem estava falando diretamente com Jonas era o próprio Deus. Então aqui nós temos o começo da história de Jonas, para ninguém dizer que Jonas não sabia, para ninguém dizer que Jonas não entendeu direito. Deus ele fala então diretamente à pessoa de Jonas. Jonas era um profeta, era um homem que foi levantado por Deus, nós vamos ver mais para frente, para poder pregar sobre Nínive o juízo de Deus. Isso acontece, mas antes disso acontecer, Deus chama Jonas pela primeira vez. Aqui nós temos uma história de um homem que, para muitas pessoas, ele acabou frustrando os planos de Deus. Deus tinha um plano. O plano de Deus era que Nínive recebesse a mensagem de juízo, recebesse uma chamada ao arrependimento. Então, Deus ele chama Jonas, e Jonas, como os próximos versículos vão nos dizer, Jonas segue por um outro caminho. No versículo 2, aqui, nós temos a mensagem que Deus diz diretamente a Jonas, que diz o seguinte: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Nínive era uma grande cidade. Se a gente pesquisar sobre Nínive, muitas pessoas chegam a desconfiar que Nínive foi uma cidade mitológica. Ela não existiu na verdade, ela foi uma cidade ali inventada para uma história de ficção. E aí eles vão dizer também que Jonas é uma história de ficção. Eles vão dizer que Jonas não foi uma história que aconteceu tal como está registrada na Bíblia. É uma história meio que fantasiosa. Tudo isso por conta do grande peixe. Como pode um homem ficar dentro da barriga de um grande peixe? E aí muita gente confunde e diz que não foi um grande peixe, foi uma baleia. Mas o texto vai nos dar um indicativo de que era um animal diferente, era um grande peixe. Então, Deus ele diz diretamente para Jonas: Jonas, se apronte e vai para Nínive. Ou seja, pega suas coisas e o destino é Nínive, certo? Jonas aqui ele tem então a mensagem clara do que Deus quer para ele. Deus ele tem de maneira muito clara mostrado para Jonas desde o começo que a intenção dele é que ele vá até Nínive com uma mensagem: anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. E aí Jonas ele obedece metade dessa ordem no primeiro. Olha como começa o versículo 3. Jonas se aprontou. Aqui ele obedeceu. Olha que beleza, olha a obediência pela metade. Deus falou: apronte-se e vá para Nínive. Jonas obedece um pedaço. E aí, eu sempre penso, quando vem a mensagem, a história de Jonas, sobre como nós também constantemente fazemos a mesma coisa que Jonas. A nossa obediência, ou ela é pela metade, ou não é nenhuma. Ou a gente obedece a Deus um pouco em algumas coisas, e a gente deixa o restante para lá, ou a gente não obedece a Deus em nada. E Jonas aqui, ele se apronta. Ele realmente pega as coisas dele. Ele parece que vai obedecer a Deus, mas aí o texto vai nos dizer que ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Então aqui Jonas, ele claramente está com o seu propósito muito bem estabelecido. Ele não vai obedecer a Deus. Ele quer ir para um caminho contrário ao caminho que Deus está propondo para ele. E mais, olha só no versículo 3 como que isso é tão claro. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de quê? A fim de quê? Fugir do Senhor. Irmãos, por duas vezes o texto, o versículo 3, ele vai nos dizer que Jonas ele fez o que fez para fugir do Senhor. Jonas ele já estava completamente claro na mente dele que ele iria desobedecer a Deus. Para muitas pessoas, nesse momento, Jonas ele está frustrando os planos de Deus. Para muitas pessoas, nesse momento aqui, Jonas ele está usando a sua liberdade, o seu poder de escolha, para poder fazer aquilo que é contrário ao que Deus quer, e ele está frustrando os planos de Deus.
mas desde o começo, o que nós conseguimos enxergar na vida de Jonas é que Deus ele realmente é um Deus soberano. Nós vamos ver isso mais para frente com mais clareza. Pouco a pouco a história de Jonas vai nos mostrando quão grande Deus é ao chamar um homem como Jonas, mesmo sabendo que ele iria desobedecer. E Deus não só sabia que Jonas iria desobedecer, nós vamos ver até o final desse capítulo que o plano de Deus era exatamente na desobediência de Jonas. O pecado de Jonas aqui ia ter um impacto tão grande na vida dele mesmo e na vida daqueles marinheiros, que no final de tudo nós vamos ver que os marinheiros eles acabam fazendo um voto, que eles iriam servir ao Deus de Jonas. Então, mesmo que Jonas, nesse momento, ele ache que ele é o senhor do próprio destino, ele acha que ele é o dono da vida dele, ele acha que ele pode dizer para Deus, não, Senhor, eu não quero ir para o lado que o Senhor está me chamando para ir. Jonas, ele é muito pequeno dentro da história de Deus. Assim como nós somos pequeniníssimos dentro da história de Deus. Deus, ele tem um plano, e esse plano, ele é tão grande, que faz com que nós sejamos cada vez menores. Nossas histórias, nossos planos, nossos sonhos, eles estão dentro desse grande plano de Deus. E aqui Jonas, ele é parte do plano de Deus, mas o plano de Deus é muito maior. O plano de Deus é algo muito além do que Jonas poderia imaginar aqui. Esse Jonas que aparece no capítulo 1, principalmente nos primeiros versículos, é um Jonas que ele não é mais visto com tanta clareza no partir do capítulo 3. Embora ele ainda seja ali um pouco cabeça dura em alguns momentos, nós vemos aqui que Deus ele tem um plano maior na vida de Jonas e na vida de outras pessoas também. Versículo 4, nós temos então o desenrolar disso. Jonas ele pega o barco, Jonas então ele entra no navio junto com outras pessoas, ele está decidido a desobedecer a Deus, e não só desobedecer a Deus, ele quer fugir daquilo que Deus está chamando ele para fazer. Ele quer ir para o outro lado. Deus está chamando claramente, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Ele pega um navio e ele vai na direção contrária ao que da onde Deus estava mandando ele ir. Então Jonas está muito bem claro para ele, eu vou fugir do Senhor. Mas como se fosse fácil fugir do Senhor. Olha o versículo 4. Versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Imagina o terror desses homens. Imagina o quanto esses homens estavam desesperados quando eles começaram a ver uma tempestade forte. E aí, sempre que nós olhamos para a vida de Jonas, é muito legal que a gente consegue lembrar de algumas passagens dos evangelhos. O próprio Jesus ele faz uma menção a Jonas. Ele fala sobre Jonas, mas aqui é interessante que Deus ele está usando tudo aquilo que está à disposição dele, que é a própria criação. O mar, os ventos, a tempestade, tudo que existe está a serviço de Deus. Tudo que existe está nas mãos de Deus. E aqui ele está usando parte do que é dele, que é a criação, que são os mares, a tempestade, para poder trazer uma mensagem para Jonas. Jonas está indo para o outro lado, Jonas quer desobedecer a Deus. Mas espera, Deus é muito grande. Deus é muito grande. A desobediência de Jonas, ela não vai sair barato. Ela não vai sair tão fácil assim. E aí o versículo 5 mostra o temor desses homens. Olha que interessante. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem. E lançavam carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, como é que Jonas estava? Estava num sono assim tão bom, tão profundo. Lembra da história de Jesus? Quando Jesus também está no barco com os discípulos? Lembra que vem aquela tempestade, tudo aquilo lá, e os discípulos desesperados, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. E Jesus estava lá dormindo tranquilamente no porão do barco. Aqui Jonas está igualzinho Jesus, só que ele está dormindo em desobediência a Deus. Aí a pergunta fica, como que alguém consegue dormir tranquilo, vivendo em desobediência a Deus? Aí a pergunta seria, como que eu consigo dormir tranquilo em desobediência a Deus? Porque a pergunta inicial foi, alguém se identifica com Jonas? Eu me identifico. Nós nos identificamos com Jonas, nós nos identificamos com quem ele é e com o que ele fez. E Jonas dormia tranquilamente. Aqui o texto vai dizer que Jonas ele dormia, versículo 5, ele dormia
profundamente, era um sono pesado que estava tendo Jonas, e ele estava simplesmente desobedecendo a Deus. Como nós podemos dormir enquanto nós estamos desobedecendo a Deus? Como que nós conseguimos dormir tranquilamente, sabendo que nós estamos caminhando na direção contrária ao que Deus está nos chamando para ir? Jonas dormia. Diferente de Jesus, Jonas dormia. E aí o versículo 5 ainda vai nos dizer, olha que interessante, que os marinheiros, eles começaram a clamar aos seus deuses. Jonas estava diante de um monte de idólatras, pagãos, adoradores de falsos deuses. E olha o testemunho de Jonas para esses homens. Jonas, que era alguém que se dizia, mais para frente ele vai dizer que ele adora o Deus vivo, o Senhor. Esse homem estava diante de idólatras, de pagãos. E sabe qual era o testemunho dele? Ele estava em desobediência. Olha que interessante. Jonas estava declarando para esses homens que por mais que ele servisse ao Deus que criou os céus e a terra, ele estava desobedecendo. E esses homens aqui estavam demonstrando mais piedade aos falsos deuses do que Jonas. E por vezes o nosso caminho é exatamente o mesmo. Nós vemos pessoas que não são cristãs, pessoas que não adoram a Deus, às vezes dando mais bom testemunho do que nós que somos cristãos. Aí a conta não fecha. Como que isso pode acontecer? Como é que eu posso ser um cristão e alguém que não é cristão parecer mais cristão do que eu? É isso que Jonas está declarando com a sua tranquilidade ao dormir. Versículo 6, seguindo a história, o capitão do navio aparece, ele desce para poder falar com Jonas e ele pergunta, como é que você pode dormir nessa situação? Jonas tinha um sono pesado. Jonas dormia com gosto. E o navio prestes a se despedaçar. O navio prestes a afundar. Tudo prestes a quebrar. E Jonas dormindo tranquilamente. E aí o capitão pergunta, como pode dormir numa situação dessa? Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Jonas aqui então, ele é repreendido pelo capitão do navio porque ele estava dormindo. Irmãos, Jonas estava junto com pessoas que talvez adorassem a Baal, pessoas que talvez adorassem a tudo quanto é tipo de Deus. Jonas estava diante de idólatras, diante de adoradores de falsos deuses. E o testemunho que ele estava dando é, eu não ligo para nada disso, eu estou desobedecendo, para mim está tudo bem, eu estou tranquilo. Jonas estava tranquilo. E aí o capitão do navio repreende severamente, ele fala, levanta, ora para o seu Deus, talvez o seu Deus, ele vai prestar atenção em nós e ele vai nos salvar, ele vai nos livrar. E aí no versículo 7, continuando a história, a tripulação começa a tirar sorte. Era comum nessa época, mais à frente também era comum que eles jogassem sortes ali para poder decidir as coisas, né? E aqui fica interessante, porque aqui é onde a manifestação do poder de Deus, da soberania de Deus na vida de Jonas começa a ficar mais claro. Porque o versículo 7 diz que a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Na mente deles, aquela tempestade era porque os deuses estavam irados com alguma coisa. Eles não conheciam a Deus, eles não faziam ideia de quem era Deus, eles estavam atribuindo uma tempestade terrível que estava acontecendo aos deuses, que são mortos, que nem têm poder algum, ao invés de atribuir isso ao Deus verdadeiro. Por quê? Por causa da desobediência de Jonas. E aí adivinha, eles tiram sorte e quem que sai? Jonas. Eles adivinharam que era Jonas. Não, eles não adivinharam. Abre para mim, projeta por favor, Provérbios 16, 33, último versículo. Provérbios 16, 33. Olha que versículo. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Deus já estava aqui manifestando para Jonas e para todos aqueles homens que só tem um Senhor, só tem um Deus. Embora Jonas estivesse desobedecendo a esse Deus, eles tiraram sortes.
O texto vai dizer que eles começaram a tirar sortes, preocupados com os deuses, por quem fez isso. E aí, quando eles tiraram as sortes, indicaram Jonas. Sabe por quê? Porque Deus é quem fez com que Jonas fosse identificado aqui. Os homens lançam sortes. A sorte está lançada. E aí, o resultado, quem determina é o próprio Deus. Então, esse texto de Provérbios 16:33 mostra para a gente que Deus ele estava presente na vida de Jonas, não só do lado de fora, na tempestade, naquelas águas que estavam ferozes ali. Deus estava presente até mesmo no meio daqueles homens pagãos que jogavam sortes para poder descobrir qual que era o Deus que estava bravo, que estava revoltado com eles. E aí o versículo 8, Jonas aparece e a pergunta é: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Eles querem saber. Se Jonas é aquele que é o culpado da tempestade, o que aconteceu? Por que essa tempestade está acontecendo? Que culpa aqueles marinheiros tinham de Jonas ter desobedecido? É assim que acontece. Às vezes o pecado da nossa desobediência acaba respingando nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso acontece. Jonas estava aqui dentro de um navio, junto com outras pessoas que talvez estivessem indo trabalhar, estivessem indo passear ou fazer qualquer outra coisa, mas por causa da desobediência de Jonas, por causa do pecado de Jonas, eles estavam sofrendo as consequências também. Então, por conta do pecado de um homem, outros estavam também sofrendo as consequências. E o versículo 9 é um versículo que traz para nós aquele pouquinho de hipocrisia na vida de Jonas. Porque olha só, ele responde assim, versículo 9: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vamos ser sinceros, Jonas ele está parecendo alguém que adora esse Senhor? Ele está parecendo alguém? Ele está parecendo alguém que tem um pouquinho de temor por esse Deus? Ele parece mais pagão do que esses marinheiros que estão aqui. Mas com todas as letras ele enche a boca para falar: eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E ele diz que esse Deus fez o mar e a terra porque ele está tentando distinguir dos falsos deuses daqueles marinheiros. Como eu disse, era comum que os homens naquele período, naquela época, adorassem aos deuses. Nenhum desses deuses é considerado um Deus criador dos céus, é considerado um Deus criador do mar. Nenhum desses deuses aqui que são adorados por esses homens tem tanto poder assim. Jonas enche a boca dele e fala: sim, eu adoro esse Deus. Ou nós podemos trazer para hoje: sim, eu sou crente, eu sou cristão, claro que eu sou. Eu adoro o Deus verdadeiro. Mas qual que é a nossa conduta? O que nós fazemos? O que evidencia esse adorar a Deus? Porque dizer que adora, Jonas está falando aqui, ele está fazendo isso? Ele não está. Mas dizer que adora, dizer que crê, dizer que acredita, qualquer um pode dizer. Para poder escapar da morte, ateu vira crente. Para poder escapar da coisa ruim, o ateu fala que acredita em Deus. Imagina o avião caindo, não existe ateu quando o avião está caindo. O ateu começa meu Deus, não sei, ele começa a criar na cabeça dele alguma coisa, porque ele está desesperado. Então falar que acredita, qualquer um pode falar. Jonas aqui falava, Jonas enchia a boca dele para falar: eu acredito, eu adoro o Deus dos céus, eu adoro o Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele realmente é alguém crente. Ele está dizendo aqui que ele realmente é alguém convertido. Mas a postura dele está indo exatamente contrária ao que ele está fazendo aqui. Versículo 10: os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. Pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Depois que os marinheiros descobrem que o Deus que Jonas acredita, é um Deus que tem poder para poder fazer com que as ondas, os ventos, despedacem o navio, eles ficam então aterrorizados. Eles ficam com medo.
Só que olha que interessante, eles não tinham medo porque Jonas estava pregando uma mensagem para eles. Eles não tinham medo porque Jonas estava anunciando boas novas para eles. Eles tinham medo porque Jonas estava fazendo um ato de desobediência tão claro e eles iam pagar o pato por isso. Imagina que você sai da sua casa e você vamos imaginar que você pega um ônibus e o motorista de ônibus está bêbado. E aí esse motorista de ônibus bêbado, embriagado, ele vai bater o ônibus e vai acabar com tudo. Aonde entra a sua culpa nisso? Onde entra a sua responsabilidade nisso? Jonas aqui está em um ato claro de desobediência a Deus. E o que os outros homens têm a ver com isso? O que os marinheiros têm a ver com isso? Eles estão desesperados. Versículo 11 diz, e visto que a tempestade piorava cada vez mais, eles perguntaram para Jonas, o que a gente deve fazer com você para que a tempestade se acalme? E agora? E agora, Jonas? O que eu faço com você? A tempestade não para, está só piorando. O barco vai despedaçar. Eles estavam desesperados. E aqui, irmãos, podia ser uma oportunidade tão grande para Jonas anunciar o evangelho, o testemunho, a mensagem de boas novas, como alguém que realmente é convertido, como alguém que realmente conhece o Deus verdadeiro. Mas Jonas não faz isso. Jonas, ele tenta resolver as coisas do jeito dele, e diz assim, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Aqui é onde Jonas, ele cai em si. Aqui é onde Jonas, ele percebe a burrada que ele fez. Aqui é onde Jonas percebe que ele não deveria ter desobedecido ao Senhor. Aqui ele percebe que ele deveria ter ouvido a voz de Deus para evitar que tudo isso aconteceu e seguido aquilo que Deus ordenou ele a seguir. Em vez disso, os marinheiros que eram adoradores de falsos deuses, sabe o que eles fazem? Olha o versículo seguinte. Ao invés de jogar Jonas e resolver o problema, eles tentam enfrentar a tempestade. E diz assim, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Irmãos, quem que estava por trás desse mar e desses ventos? Quem que estava por trás? Quem que estava mandando isso tudo? Esses homens acharam por algum momento, pelo que o texto dá a entender, eles acharam que eles iam conseguir enfrentar aquilo que Deus estava mandando e resolver o problema sem jogar Jonas para fora. Eles achavam que era possível vencer, mas a verdade é que em toda a história dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, nós vemos um Deus que é um Deus invencível. É um Deus que quando Ele tem um plano, quando Ele tem um propósito, esse propósito acontece. Seja na obediência, seja na desobediência. Esse plano acontece, seja as situações, as circunstâncias favoráveis, ou sejam todas as circunstâncias desfavoráveis. Quando esse Deus ele tem um plano, esse plano acontece. E na vida de Jonas não ia ser diferente. Na nossa vida não é diferente. Deus ele tem um plano. Esse plano vai acontecer, mas significa muito se a gente está servindo e obedecendo e ouvindo como João ou como Judas. Deus ele tem um plano, esse plano vai acontecer, não tem como. O plano de Deus nas nossas vidas ele vai se cumprir do jeito que Deus quer que se cumpra. Agora, a maneira como nós reagimos a isso e a maneira como nós agimos diante desse plano vai dizer muito sobre como as coisas acontecerão. Deus ele vai realizar na vida de Jonas o meio para que ele vá até Nínive e pregue a mensagem. Mas agora, se ele vai fazer isso desobedecendo para depois Deus levar ele lá a pregar o evangelho, é uma coisa. Agora, se ele vai fazer isso simplesmente ouvindo a voz de Deus e indo, isso indifere. O plano de Deus vai acontecer. No versículo 14, nós temos o desespero dos marinheiros. E aqui os marinheiros, eles são convertidos por conta do medo que eles estavam, de tudo que eles estavam vendo ali. Aqueles homens, talvez, eles tivessem saído de casa
achando que iam viver mais um dia normal, eles só iam andar de navio, sair de um lugar para o outro, como eles faziam todos os dias, tudo normal. Mas eles acabaram se deparando com um homem em desobediência, um homem que estava desobedecendo aquele que é Senhor dos céus, dos mares, da terra. E aí diz assim, versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Senhor, a gente não tem culpa do que ele está fazendo, a culpa é só dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre eles. Irmãos, esses homens reconhecem a existência do Senhor. Esses homens, eles não clamam mais aos seus falsos deuses. Lembra nos versículos anteriores que eles começaram a clamar, cada um para o seu Deus, para poder ver se resolvia essa situação? Aqui já não tem mais isso. Aqui só tem um Deus. Aqui só tem um Deus. Esse Deus que Jonas desobedeceu, esse Deus que Jonas ignorou completamente aquilo que ele tinha dito, agora só tem um Deus, agora só tem um lugar para correr, não tem mais para onde correr. E o texto vai dizer que eles clamaram a Deus, pedindo para que eles não morressem por causa de Jonas, e para que não fossem responsabilizados morrendo por causa de Jonas. Às vezes o nosso pecado ele vai respingar na vida de outras pessoas. E a gente precisa ser muito zeloso quanto à nossa vida. Jonas aqui ele podia dar um testemunho maravilhoso de alguém que ouviu a voz de Deus. Jonas aqui podia ter dado um testemunho incrível de alguém que ouviu a voz do próprio Deus falando com ele. Mas esse testemunho veio por causa da desobediência. Esse testemunho veio porque Jonas ouviu a voz de Deus e ignorou a voz de Deus. A desobediência ela não é só um ato de você rejeitar o próprio Deus, é um ato de você zombar do próprio Deus. Nós zombamos de Deus quando nós sabemos o que precisa ser feito e não fazemos. Nós zombamos de Deus quando Deus fala diretamente conosco: olha, não faça isso. A gente vai lá e faz. É um ato de zombaria com Deus. Às vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente tenta dar aquela ajeitada, do nosso jeito, usar o jeitinho brasileiro para poder fazer as coisas. Às vezes a gente fala assim: mas eu não sei, eu preciso orar para saber se Deus quer isso. E aí quando você vai na Bíblia, Deus não quer que você faça isso. E você ainda quer orar para saber se Deus quer que você faça isso. Jonas ele tinha a mensagem de Deus muito clara para ele. Jonas tinha a mensagem de Deus dizendo: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue em Nínive. Com todas as letras Deus disse, Deus falou no versículo 1, Jonas, se apronte, vá para Nínive, anuncie meu julgamento contra ela. Está claro. O que Deus nos chama para fazer hoje? Qual que é o chamado de Deus para as nossas vidas hoje? Como que Deus tem olhado para cada um de nós e falado aos nossos corações: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E como nós temos reagido a isso? Talvez nós estejamos sendo mais Jonas do que o próprio Jonas. Talvez a nossa desobediência tenha sido mais do que a de Jonas, mas graças a Deus, Jonas ele caiu em si. Jonas então, ele parte para um momento que ele entendeu que ele era o culpado. Ele entendeu que ele não deveria ter feito aquilo. Mas aí é tarde, porque todo pecado tem as suas consequências. Toda desobediência tem a sua consequência. Versículo 15 vai dizer que os marinheiros pegaram Jonas, jogaram Jonas no mar, e no mesmo instante, a tempestade acabou. Por quê? Porque a culpa era de Jonas. Jonas tinha, com certeza, com a sua desobediência, incitado a ira de Deus. Deus ele não é aquele homem das histórias, né? Aquele senhor barbudo, velho, que fica sentado numa cadeira, num trono, olhando as coisas acontecerem, deixando as coisas acontecerem. Deus é um rei, Deus é um senhor. Deus ele olha para o pecado e ele se ira com o pecado. Jonas ele desobedeceu,
a sua primeira consequência é essa. Ele foi jogado para o mar, imediatamente acabou a tempestade. O problema foi resolvido para os marinheiros, porque para Jonas o problema continuou. Olha o versículo 16. Espantados com o poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Pô, que bom, uma coisa boa aconteceu, hein? Uma coisa boa aconteceu. E é isso. É o que eu tinha dito, Deus ele tem os planos dele. Deus ele tem um plano maior. E nós estamos dentro desse plano maior com os nossos planos menores. Deus ele tem um plano sobre cada ser humano, sobre cada criatura. Deus tem um plano sobre o mar, sobre a terra, sobre a formiga, sobre o cavalo. Deus tem um plano sobre tudo que existe. E tudo está ao seu dispor para poder ser usado para esse plano ser cumprido. Jonas ouviu a voz de Deus, não obedeceu à voz de Deus, ele desobedeceu, ele foi para o lado oposto à ordem de Deus. Ainda assim, Deus usou essa desobediência para que esses homens, que no começo do texto estavam lá clamando a outros deuses, agora fizessem um compromisso de servir ao Senhor verdadeiro. Uma coisa boa aconteceu em meio a isso tudo. Mas ainda assim, Jonas ele ia sofrer as consequências pelo pecado dele. Versículo 17 vai dizer que o próprio Deus, olha só, a tempestade foi enviada pelo próprio Deus. Tudo o que aconteceu no desespero daqueles homens foi pelas mãos de Deus. E aí, de repente, Jonas está dentro do mar e Deus manda um grande peixe. Esse peixe vai lá e engole Jonas. Jonas ficou dentro desse peixe por 3 dias e por 3 noites. O que são 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? Irmãos, não dá nem para imaginar como que seria ficar dentro de um grande peixe. Não dá nem para imaginar como que seria, o que Jonas viu ali dentro. O que aconteceu com Jonas ali dentro. Mas é interessante que Jonas aqui ia começar a colher as consequências do seu pecado, da sua desobediência. Jonas aqui, ele não tinha mais para onde correr, não tinha mais para onde fugir. O único lugar que ele tinha para correr é para o próprio Deus. E é isso que ele faz. Agora vamos olhar o capítulo 2. E esse capítulo 2, ele parece um salmo. Esse capítulo 2, a gente parte dentro dele, já para concluir. O capítulo 2 inteiro é uma oração de Jonas. Jonas aqui, ele já é um outro homem. Nós vamos olhar o começo do capítulo 1, e nós vamos olhar só o começo do capítulo 2, nós vamos ver, parece que 2 homens diferentes. Alguns podem até dizer assim, mas agora ele já está no desespero, agora ele está dentro da barriga do grande peixe, agora a coisa já ficou feia para ele, aí é fácil. Quando está tudo bem, a gente não busca o Senhor. Quando está tudo em ordem, não tem problema, não tem perigo nenhum, aí é fácil. Aí a gente busca com alegria, a gente faz as coisas com vontade. Mas e quando está tudo ruim? Aí a gente corre para o Senhor, né? Com Jonas foi assim. E olha só a oração que Jonas faz de dentro do peixe. Diz assim, capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas. Afundei debaixo das ondas. E as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus,
me resgatastes da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. E aí o que aconteceu depois disso? Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Parece um salmo, né? A gente lê alguns salmos assim e eu estava falando com o Roberto, se a gente pega esse capítulo 2 de Jonas aqui e coloca ele dentro de qualquer livro dos salmos ali, facilmente para nós seria um salmo, porque é uma oração. Esse Jonas que está aqui agora é um Jonas que entendeu que Deus é soberano, que entendeu que a vida dele vale muito menos do que qualquer outra coisa, visto que ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha ido contra a ordem de Deus, ele tinha zombado de Deus ao desobedecer. É um Jonas que agora ele não tem para onde correr. E é assim que eu quero já partir para o final. Jonas, ele é alguém que ele começa no gás, ele começa a todo vapor. Ele começa cheio de vontade para desobedecer a Deus. Ele já começa com aquela energia toda de ir para a direção contrária ao que Deus ordenou que ele fosse. Jonas já é alguém que no capítulo 1, ele faz questão de fugir da presença de Deus. Ele faz questão de ir para o lado contrário ao que Deus tinha para ele. E aqui no versículo 3, ou versículo 4, ele vai dizer: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. O capítulo 2 aqui, esse versículo especialmente mostra para a gente que Jonas, na verdade, ele não estava no controle de tudo o que estava acontecendo. Ele achou que estava. Ele achou que as coisas iam sair do jeito dele. Ele achou que em questão de horas, ele estaria numa praia, tomando uma água de coco, sossegadinho, depois de desobedecer a Deus. Mas Deus, ele mostra que ele se faz presente, até no meio da desobediência. Deus, ele buscou Jonas. Deus, ele foi atrás de Jonas, buscou Jonas, colocou Jonas dentro de um grande peixe, e quando Jonas estava dentro do grande peixe, ele não tinha mais o que fazer, senão reconhecer esse Deus que é grande, que é soberano. Esse Deus que, conforme ele vai dizer, aqui, versículo 3, nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Esse Deus que é tão grande, que manda sobre tudo, manda sobre o mar, manda sobre as ondas, manda sobre os animais. E aí Jonas vai dizer, a partir do versículo 7, quando minha vida se esvaía, é aqui que ele lembra de Deus. Quando minha vida se esvaía, na hora do desespero, eu me lembrei do Senhor. E minha oração subiu a ti em teu santo templo. Jonas, ele é um exemplo para nós do que não fazer ao desobedecer, mas ele é um exemplo para nós do que fazer depois que nós desobedecemos. O que nós temos que fazer? A gente tem que reconhecer. Jonas, ele reconhece que ele só lembrou do Senhor quando a vida dele se esvaía. Só que ele continua dizendo, versículo qual que é ali? É o 7. Ele continua dizendo no versículo 8, os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Eu, porém, agora sim, agora nós vemos um Jonas consciente, um Jonas que entendeu que ele desobedeceu e não deveria desobedecer, um Jonas que conhece o Deus a quem ele serve. Eu gosto desse versículo 9. Projeta para mim, por favor, na atualizada, o versículo 9. Jonas diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Por que Jonas diz isso? Jonas está dizendo assim, o que eu estou falando, o que eu estou firmando com o Senhor, eu vou pagar, eu vou fazer.
E aí ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ele reconhece que o único que é capaz de salvar ele naquele momento, e em qualquer outro momento, é o Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus. O grande peixe, nesse momento, ele mostra que ele era um grande humanista, ele não gostava disso. Porque depois que Jonas fala que ao Senhor pertence a salvação, sabe o que o peixe faz? O peixe vomita Jonas. O peixe coloca Jonas para fora, porque Jonas reconhece que esse Deus que chamou ele, que direcionou ele para outro caminho, é um Deus que pertence a ele a salvação. E por fim, no capítulo 3, a gente vê então uma situação diferente. Olha o capítulo 3, pode colocar na NVT mesmo, capítulo 3. Depois disso, depois que acontece tudo isso, depois que Jonas ele sai do grande peixe, depois que Jonas ele é cuspido, né, pelo próprio grande peixe, depois que Deus fala para o peixe, olha, agora acabou, Jonas vai sair, Deus reinando sobre o peixe. O Senhor fala com Jonas pela segunda vez, e ele diz: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor, e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Engraçado que esse aqui já parece um outro Jonas, né? Completamente diferente. Jonas passa por uma situação onde ele peca, onde ele desobedece. Deus tem misericórdia da vida dele, mas ele não fica isento das consequências. E no final de tudo, ele não tem o que fazer. O objetivo da vida dele agora deve ser obedecer ao Senhor. Para nós, além das muitas lições que nós podemos tirar desse texto, para nós fica a lição de que o pecado ele nunca é bom. Ele pode ser agradável. Ele pode dar para nós a sensação de ser bom. Ele pode ser prazeroso por um momento. Jonas, talvez naquele primeiro momento, ao desobedecer, ao pegar o navio e ir para o lado contrário, talvez ele podia estar pensando assim: agora eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa, eu não quero saber disso, eu não quero saber desse negócio de ir pregar, de ir para outra cidade, eu não quero saber disso. Para Jonas, talvez, naquele momento ele vislumbrou algo bom. A consequência disso foi o quê? Tempestades, perigo de morte, medo, temor, mau testemunho para os marinheiros que adoravam a falsos deuses. Mas no final de tudo, depois que ele colhe essas consequências, ele reconhece quem Deus é. Para nós fica a lição de que o pecado ele nunca é bom, nunca é bom. E ele tem consequências. E as consequências, muitas delas são gravíssimas. Muitas delas vão fazer com que nós fiquemos dentro de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, sem ver a luz do sol, sem ver nada. Muitas vezes o pecado pode nos levar para uma armadilha tão grande que vai dar para nós a sensação de que estamos no caminho certo. Mas que nós possamos, assim como Jonas, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu realmente pequei. Eu desobedeci, como Jonas falou, eu me afundei, eu fui lá para o coração do mar. Eu fui para um lugar completamente escuro, eu fui para um lugar distante. Mas no final eu vou falar assim: Senhor, o que eu votei, eu vou pagar. O que eu fiz de compromisso com o Senhor, eu vou obedecer. E por fim dizer: ao Senhor pertence a salvação. Essa foi a oração de Jonas. Jonas se viu como quem ele realmente é. Nós precisamos nos ver como nós realmente somos. Quem somos nós perto do Senhor? Quem somos nós? E ainda assim Deus olha para cada um de nós e nos dá um chamado, e nos dá uma direção, e nos dá um propósito, e nos dá razão de viver. Mesmo que nós sejamos tão pequenininhos perto de Deus, Ele ainda assim nos chama, Ele ainda assim nos dá um norte, porque sem isso nós estamos perdidos. Sem isso nós vamos seguir o mesmo caminho de Jonas, lá do capítulo 1.
mas que nós possamos ser então como esse Jonas aqui, o do capítulo 3, onde o Senhor fala por uma segunda vez, e por vezes Deus faz isso. Nós não ouvimos a primeira, nós não ouvimos a segunda, e Deus fala a terceira, que nós possamos ouvi-lo. Nós possamos ouvir a voz de Deus quando Ele nos chamar, quando Ele nos der o caminho que nós precisamos seguir. E assim como Jonas, que obedeceu a ordem do Senhor e foi para Nínive cumprir aquilo que Deus tinha chamado ele para cumprir, para fazer, que nós possamos também ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está nos chamando para fazer. Seja hoje, seja amanhã, seja tenha acontecido ontem, anteontem, ouvir a voz de Deus. Por onde que Deus fala hoje? Por onde que Deus conversa conosco hoje? Por esse livro aqui. Que nós possamos meditar no que diz esse livro. Ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus e seguir conforme Deus disse. A desobediência tem um preço muito grande e nem sempre nós podemos pagar. Nem sempre a consequência do pecado, ela chega para nós como um arranhãozinho, às vezes vem como uma tempestade, com perigo real de morte, como foi com Jonas. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus. Uma coisa que a palavra deixa clara para a gente é que Deus, Ele nos chama de maneira bem clara, bem direta, especial. Deus, Ele se revela para nós de maneira especial. Deus, Ele pode estar chamando qualquer um de nós nessa noite para ir por um caminho onde nós sabemos, está claro para a gente. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, não ignorar e nem desobedecer, não ignorar e nem ir para o caminho contrário, oposto, que nós sabemos que não é bom. Jonas sabia que estava desobedecendo, Jonas sabia que estava indo para o caminho contrário. O texto vai dizer que ele fez de propósito, ele quis fugir do Senhor de propósito. Que nós possamos então ser igual o Jonas do capítulo 3, obedecendo a ordem de Deus. Não é fácil. O mundo tem levantado muitas e muitas vozes, mas só tem um lugar onde nós encontramos a voz de Deus. É nesse livro que está na sua mão. Você encontra, onde você estiver. Deus, Ele fala. Deus, Ele falou para Jonas nesse tempo, de uma maneira muito direta e específica, porque Jonas era um profeta. Jonas recebia a revelação de Deus. Hoje nós temos a revelação completa em nossas mãos. Hoje nós temos um livro composto por 66 livros, que está completinho na nossa mão. Se você quiser uma linguagem mais acessível, você tem. Se você quiser uma linguagem um pouco mais rebuscada, tem também. Se você quiser uma linguagem, um outro idioma, tem também. Hoje nós temos. E Deus tem falado. Deus tem falado nos nossos dias. Talvez nós não estamos escutando a voz de Deus, porque nós estamos dando ouvido para outras vozes. Jonas aqui provavelmente ouviu a voz do próprio coração. Jonas talvez aqui ouviu a voz dos próprios sentimentos. Hoje nós temos a palavra. Então ouçamos, esse é o apelo que Deus nos faz aqui, através dessa história. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem falado. Ouça para onde Deus tem te chamado e te mandado. E obedeça a isso. É isso que Deus fala para cada um de nós. Que Deus nos ajude então nesse desafio. Vamos orar. Senhor Deus, nós nessa noite meditamos e pensamos na história de um homem que o Senhor chamou, um homem que, conforme a sua palavra nos mostra, recebeu uma ordem do Senhor. E nós queremos, diante disso tudo, nos colocar diante do Senhor como homens, mulheres, servos do Senhor, assim como Jonas, que também era um servo. Colocar diante do Senhor o nosso coração prostrado, disposto a te ouvir, disposto a te obedecer, disposto a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos ouvir a tua voz e prontamente obedecê-lo. Que o Senhor nos ajude para que o nosso coração não fale mais alto do que a voz do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que
a sua palavra faça morada no nosso coração. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a enxergar os pecados que cometemos, que o Senhor nos ajude a enxergar os momentos em que nós desobedecemos claramente o Senhor, e que a sua mão possa nos conduzir e nos guiar. Assim como diz o Salmo, que o Senhor, como bom pastor, venha a nos conduzir por esse mundo. Nós agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de poder te louvar e te adorar nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor.